sou Wanda Fornazieri, estou aqui no Ateliê dos Sonhos da Santa Fé para te ensinar a fazer essa linda decoração para garrafa de vinho ou champanhe para deslumbrar mais a sua mesa na hora da ceia de Natal, ok? Vamos começar? A peça não é muito difícil, vamos lá. Temos agora o molde do avental em 2 tons, o vermelho Noel e o Alegria vermelho. Nós vamos trabalhar primeiramente na frente o detalhe, aplicando a pasta Ana Maria no centro. Vou só alinhar no centro, dar uma alfinetada. E nós vamos fazer como aplicação no centro ponto cruz, como forma de decorar mais essa peça. Eu vou fazer uma parte. Então, nós iniciaremos primeiro dando um pontinho aqui no centro, na parte superior, só para fixar mais a pasta Ana Maria, e vamos trabalhar nos vãos. Nesses vãos nós vamos fazer ponto cruz. Iniciamos num dos cantos, colocamos a linha na transversal, cruzamos, e assim nós formamos o ponto cruz. Vou fazer mais um, voltando, saímos aqui na lateral, cruzamos, e passamos para a parte posterior. Só para ter uma noção do segundo passo, eu vou só simular. Nós só vamos o quê? Nós vamos alfinetar os dois juntos. E vamos colocar o viés verde só na parte inferior, na curva inferior. O viés a gente coloca sempre com a parte maior interno, que é para quando a gente passar a costura, virar, ele ficar no acabamento correto. Então a gente só vai simplesmente acompanhar a volta toda. Ok, a gente vai até aqui e retorna. Eu já tenho um já pré-colocado para adiantar. Só vou soltar aqui para vocês terem noção do que foi feito. Então, o que a gente passou, né? Alfinetou toda a volta. Foi passado a máquina o contorno, e aí eu viro. Nessa virada eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uns pontinhos, que a gente chama de invisíveis, só para embutir e prender essa costura. Iniciamos pegando por dentro um pouquinho do feltro e pegamos a beiradinha do viés. Não há necessidade de ser muito juntinho, já dá para dar um espaçamento. É só mesmo para fixar o viés no feltro e dar o acabamento final. Então, ó, voltando, pegamos uma beiradinha por dentro interno do vermelho do feltro e a pontinha do viés. Vou fazer mais uns 2 pontinhos e depois a gente passa para a parte que já está mais adiantada. Certo? Então, vocês notem que dá um acabamento. Vou pegar a peça mais adiantada. Vocês vejam que já está
bem acabadinho, né? Dá um acabamento melhor. Só para dar continuidade, eu vou retornar ao anterior para explicar como a gente faz a volta do gargalo. Nós pegaremos um viés, esse já tem uma medida exata, que é 70 centímetros. O que nós vamos fazer inicialmente? Nós vamos dobrar ao meio, contar 6 centímetros do centro para o externo, marcamos, eu marco de um lado, marco do outro, e eu vou encaixar a partir daqui, nessa marcação, eu vou encaixar aqui em cima, na parte superior do avental. Faço todo o contorno de um lado. E venho, então fiz toda essa curva, agora eu pego a outra marcação, venho, presto atenção para ver se está na continuidade do viés, para evitar que ele fique torcido no meio do caminho, por distração. Aí abrimos aqui e continuamos pelo lado de cá. E faço novamente o viés acompanhando o contorno. Depois disso, eu vou fazer como a parte inferior. Eu vou passar na máquina, só que no caso, eu vou passar na máquina somente nessa postura aqui, somente na curva. O restante que nós vamos fazer, nós só vamos virar e fazer todo o chuleadinho à mão, da mesma maneira que foi feito no inferior. Então, essa é a posição normal que nós temos que fazer no avental. Aqui, nós só fazemos um acabamentozinho. Pode ser um chuleado, pode ser um caseado ou um pesponto. Não há uma regra, por quê? É só para poder fazer a união do feltro liso com estampado, porque depois nós vamos colocar o rostinho aqui por cima. Tá ok? Então, acho que aqui vocês têm uma noção correta de como vai ficar o avental. A parte da frente, o enfeite, o bordado, o acabamento das alças e a parte do acabamento interno. Agora vamos passar para o rostinho. Nós temos duas formas ovais para o rosto, uma no forrobel e uma circular para o nariz. A Santa Fé irá disponibilizar todos os moldes para vocês, fiquem tranquilas. Então, nós vamos fazer a união da parte do feltro com o forrobel no centro, tá? Nós vamos alfinetar. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um chuleado em volta para fazer a união. Só que esse chuleado não há necessidade de capricho, é mesmo só para a união. Não há aquela necessidade de ver os pontos, tamanho de pontos, de estar juntinho ou não, porque é só para junção. Eu já tenho uma peça aqui pronta, então essa parte aqui já está finalizada como cabeça. Para o nariz, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um fuxico. Vamos pegar a linha 10 e vamos fazer um alinhavo em toda a volta. Eu já iniciei aqui para adiantar, eu vou só finalizar. Ponto alinhavo, relembrando, são os pontinhos de um sim e um não, sem obrigatoriedade de tamanho e distância, porque nós vamos franzir. Vamos o que? Agora nós vamos colocar um pouquinho de enchimento e vamos fazer um fuxico cheio, tá? Nós embutimos bem o enchimento, vamos puxando. E vamos arrematar.
detalhezinho de reforço. O nariz, a gente começou com um círculo, mas eu quero ele no produto final oval. Então eu dou só uma ligeira achatadinha e ele já fica na posição que eu quero. Já está reservado. Vamos passar para barba e bigode. Nós temos dois formatos, barba e bigode. Nós só vamos fazer o quê? Ponto, pesponto em volta, linha caramelo. Eu vou iniciar só para vocês relembrarem os pontos. Mas depois eu tenho a parte já adiantada. Então, retomando, pesponto é diferente de alinhavo. Alinhavo nós fazemos pontinho um sim ou não, sem preocupação com o tamanho, porque nós vamos franzir. Ponto, pesponto é um ponto decorativo, então nós fazemos de baixo para cima, de cima para baixo. De baixo para cima, de cima para baixo. Então, continuando, de cima para baixo. E de baixo para cima. Então, aqui nós temos já a peça finalizada, só para vocês notarem. Então, todo o trabalho dele está em volta. Então, vejam, o pesponto realmente fica bem alinhado, ele tem que ficar como bordadinho mesmo, tá? Essa parte já fica pronta, nós vamos então para o gorro. Seguindo os moldes, você vai cortar no vermelho Noel e agora no feltro vermelho com poás branco. E para dar um pouco de contraste, a gente faz uma mudança de estampa. Vamos só alfinetar para fazer a união e vamos fazer só o chuleado em volta. Agora sim, nós vamos fazer um chuleado com capricho porque ele vai ficar aparente. Então voltamos ao velho fórmula de fazer com os pontinhos bem alinhados, juntinhos, pegando bem na ponta, relembrando que os feltros da Santa Fé não desfiam, então pode fazer bem na beiradinha, quanto mais juntinho e mais estreitinho, mais delicadinho fica o trabalho. Você segue a sequência, a volta toda, fazendo o chuleado com capricho. Eu tenho aqui a peça mais adiantada. Então, vejam, vocês vão fazer a volta todinha, o contorno inteiro, tá? Você veja que tem que ficar um acabamento perfeito, bem delicado, porque essa parte vai ficar por lado de fora mais presente, então precisa de capricho. Vamos adiantar, então. Agora, nós vamos fazer um pompom. Vocês podem fazer pompom de várias maneiras. Faz pompom, ou então com outro método que você tenha no capricho. Daqui eu já tenho a peça adiantada. Recortando seria esse pomponzinho que a gente deseja finalizado, ok? Faltou só a nossa faixa decorativa do gorrinho. Então, nós temos uma medida de 28 por 1 centímetro para fazer a faixinha. Vamos fazer o quê? Um alinhavo, mas na parte central da faixa, tá? Para a gente poder franzir e dar o detalhe da parte inferior do gorro. E eu finalizando o alinhavo, o que eu vou fazer? Eu vou franzir toda essa faixa, tá? Procurando deixar ela na mesma posição. Qual é a medida? A medida é a volta desse gorro. Então, eu vou franzindo até ele adquirir o comprimento da volta desse gorro. Olha, já deu. Então, aqui eu venho e arremato. Fazendo isso, a gente vai fazer a montagem do rostinho.
Então, nós vamos iniciar base do rosto, barba. Nós vamos alinhar e com a cola quente, nós vamos fazer os pontos de cola na volta da barba. Antes da gente fazer a continuação, vamos aproveitar esse espaço livre para fazer a aplicação do blush. Coloque sempre com batidinhas e depois vocês girem. Façam que ele fique mais homogêneo e não tão marcado, tá? Colocamos. Agora nós vamos colar a parte do gorrinho. Vamos com o detalhe do gorro. Conforme vocês vão colando, vocês já vão acertando o franzido, espalhando e deixando ele homogêneo. A partir daí, nós vamos colar o bigode. O bigode vocês alinham de forma que sobre um espaçozinho do salmão para dar um arzinho da boquinha dele, tá? Agora nós vamos colar o nariz, mas antes disso eu vou dar um relevo. Vou dar um ponto de luz com o blush só numa lateral do nariz. Aqui, colo ele parte no bigode e uma pequena parte na parte do rostinho. Agora eu venho com um óculos feito de arame torcido dourado. Passo um pouquinho só de cola aqui e encaixo atrás do nariz. Venho aqui na ponta e vou colar o pompom. Aí eu venho agora para os detalhes de rosto. Então, eu venho com os pincéis e o pinta-bolinhas e vamos fazer o rostinho. Nós com ponta com pinta-bolinhas, eu venho aqui e venho primeiramente fazendo os olhos, carimbando. Na sequência, eu venho com pincel fino e vou desenhar a sobrancelha com a tinta branca. Outro detalhezinho com a caneta de ponta fina, eu venho e faço só um tracinho para dar uma sugestão de bochecha. Agora nós temos toda essa parte do detalhe do gorro e o pompom que poderiam ficar do jeito que estão.
Mas para dar um destaque, como está branco sobre branco, a gente pode passar com o pincel a tinta cristal. É uma tinta transparente que já vem com glitter. Então, o que acontece? A gente passando por cima do feltro com um pincel simples, nós vamos dar um brilho, um realce nesse branco. Então faz com que esse pequeno detalhe do gorro chame mais atenção, dê um up à peça. Mas não precisa só parar no feltro, a gente pode também dar uma leve pincelada em volta do pompom também, que ele adere bem na lã e também dá um ar mais festivo à peça. Agora nós vamos montar a peça como um todo. Então nós temos a base já finalizada, nós vamos colar a cabeça nessa partezinha aqui, metade no avental e a outra metade fora. Então nós vamos vir aqui e vamos aplicar. Então percebam que ele fica metade do rosto para cima e o gorro ficam fora e só essa parte aqui presa. Essa parte aqui vai ser o que vai ficar encaixado no gargalo da garrafa. Para finalizar, os detalhes finais, os botõezinhos e as meias pérolas vermelhas para dar mais um charminho à peça. Três meia pérolas juntinhas aqui, mais um botãozinho de folha aqui. Agora eu vou pegar a peça pronta para mostrar a sequência. Na sequência seria o quê? A aplicação de mais uma meia pérola vermelha e mais uma folhinha um pouco menor aqui em cima no detalhe do gorro, porque eu não vou colocar agora, porque a tinta tá fresca, tá? Então não vai aderir. Então essa parte aqui vocês aguardem a secagem para fazer a finalização desse detalhe. Aqui está a peça finalizada, espero que vocês tenham gostado e aproveitem, né, essa peça para enfeitar a sua mesa de Natal, de Ano Novo, né, num momento feliz em família. E aproveito o ensejo para desejar a todos umas boas festas. E querendo saber mais do meu trabalho, entre no Facebook procurando por Wanda Fornazieri. Obrigado, até a próxima!